Olá pessoal, espero que estejam bem e animados. Hoje temos um vídeo especial. Top Secret, Star Park, Brawl Stars me enviaram isso. Atenção, vocês vão me dizer que isso começou a ser roteirizado, periado. Eu não sei de nada e vou ser o mais sincero possível com vocês. Loucura. Assim, já antecipo um pouco as perguntas que vocês vão me fazer nos comentários. Não tem nada roteirizado, obviamente. Eu abri o pacote para saber o que tinha dentro e principalmente para preparar o vídeo, para não falar qualquer coisa para vocês. Tem um monte de coisas e de documentos e traduzi tudo para o francês para preparar este vídeo. Agora vamos ver tudo junto para entender, pois fala do 100º Brawler e muito mais. Neste vídeo vamos conferir várias etapas. Vamos analisar todos os itens, especialmente em detalhes e em francês, já que estão em inglês. É Brawl Stars. A segunda etapa deste vídeo é principalmente tentar fazer conexões e tentar entender. Vai ser um pouco misturado com a primeira, mas vamos principalmente criar nossas teorias nessa segunda etapa. Enfim, vocês entendem. Este não é um vídeo como os de costume. Sim, é parecido com um vídeo de notícias, mas desta vez, a notícia está aqui na vida real, não no computador nem nada assim. Espero que estejam bem e animados. É um vídeo diferente e tô muito empolgado para mostrar tudo desse famoso negocinho. Dá pra ver, é uma pasta com várias coisas diferentes. Então vou mostrar tudo pra vocês e apresentar tudo isso. Como sempre, não esqueçam dos likes, dos comentários, das inscrições e, claro, do código RP2. Obrigado pelo apoio de todos. Usem à vontade no Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans, outros jogos da Supercell e também na Epic Games como Fortnite e Rocket League. Funciona em todos. Obrigado a todos que fazem isso, olha, acho que podemos começar esse vídeo sem mais demora. Acho que vocês estão esperando por isso. Para contar um pouco dessa história, primeiro eu recebi esse pacote ontem. Então, ontem, eu abri o pacote. Eu sabia que o Brawl Stars ia me enviar algo, pois avisa alguns criadores, especialmente os com mais visualizações e interesse na história do Star Park. Eles disseram: vamos te enviar um pacote. Passei meu endereço e recebi o pacote, abri e desembrulhei. Tudo estava lá dentro, com algumas proteções. Porque como vocês podem ver, vai ter papel, vão ter algumas coisinhas, isso eu vou explicar depois, então é isso, é por isso. Eu imagino que hoje, no momento em que a gente pode postar tudo isso, porque obviamente vocês devem imaginar, a gente tem um horário para postar tudo isso. E assim como o Brawl Talk, por si só, eles não disseram o que tem dentro, não explicaram nada pra gente, só falaram: passem o endereço de vocês e podem postar o conteúdo a partir de tal hora. Então, não é todo mundo que é obrigado a postar o conteúdo. Atenção, só pra avisar, eu faço isso porque eu gosto de Brawl Stars, e tudo que eu faço é relacionado ao Brawl Stars. Vocês já estão começando a me conhecer, então, é isso, eu recebi esse negocinho aqui, como vocês podem ver, Top Secret. Então, obviamente, eu tenho tudo pra compartilhar com vocês, isso a gente pode. A gente pode ver que é chique, e principalmente, dá pra ver aqui, está escrito Star Park. É isso que vai interessar pra gente, principalmente quando a gente abre, tem vários documentos dentro. Vou pegar tudo um por um, mas tem muita coisa dentro. Juntei e embrulhei pra proteger. Era só um papel plastificado, tudo certinho dentro. Primeiro temos isso aqui. Então, isso aqui é uma máscara. E principalmente, o que vai ser interessante, já vou dar um spoiler do que vem a seguir, é uma máscara do Sirius. Quem é Sirius, vocês vão me perguntar. Essa é a verdadeira questão. Então, a gente entende que você vê uma pessoa no lore do Star Park, na história do Star Park. Só pra lembrar e colocar um pouco no contexto, todos os Brawlers vêm de um parque de diversões. E uma pessoa nesse parque de diversões usava justamente essa máscara. Então, é isso. Eu tenho aqui alguns arquivos modelados, etc. Só para apresentar melhor para vocês. A máscara é assim, exatamente desse jeito, dá pra ver que tem um pequeno logo, parece um pouco um logo de Meeple. Pra mim, isso me lembra um pouco Meeple, esse negócio aí. Isso não significa que ele estará no trio do Meeple. Existe essa questão como a Star Drop, entre outras, que tem relação. E temos uma máscara interessante. Nosso segundo objeto, olha, é uma espécie de adesivo, mas principalmente o que interessa é o que está escrito. Está escrito Star Circus, desse jeito, o Star Circus. Já conhecemos o logo do Star Park, vimos várias vezes esse pequeno logo, não sei se vocês lembram. Estava principalmente no trio do RT, e é a mesma fonte do parque de diversões, só que está escrito Circus. Se a gente começar a fazer comparações e associações, a primeira coisa que me vem à cabeça é justamente o Bizarre Circus. Olha como está escrito Circus. Infelizmente não tem muita relação, mas a gente sabe que tem um trio chamado Trio Bizarre Circus, que contém apenas o Charlie. Então será que já de início o Sirius não faria parte desse famoso trio, desse Bizarre Circus, ou então daquele do RT e Larry Lurie? O que parece mais provável, de qualquer forma, temos outra entidade, esse tal negócio aí. Como estamos falando do Star Circus, também recebi pipocas, algo meio estranho. Fang coloca pipocas, e nelas há um detalhe. Está escrito Star Circus. Você pode ver Star Circus assim, as pipocas não estão juntas. Mas é isso, um negócio de pipoca. É só colocar elas assim e depois fazer um esqueminha, sabe? Pra elas ficarem bem arrumadas. Viu? E aí realmente vira uma caixa de pipoca. Eu não vou estragar, vou deixar assim mesmo. Porque são objetos iguais aos do Brawl Stars, mas recebi exatamente 3 pipocas, então por que 3?
Acho que é por causa do trio do Brawl Stars. Talvez tenha mais alguma coisa, porque eu realmente recebi 3. Não tem significado, os 3 são exatamente iguais. Está escrito Star Circus nos 3. É isso, não tem significado, não tem nada marcado. Eu realmente abri e olhei dentro deles. Você vê, nos mínimos detalhes, realmente não tem nada de especial. Não tem nenhuma indicação, nenhuma data marcada, não tem nada. Absolutamente nada mesmo. Depois, em seguida, recebi um objeto bastante interessante, que é simplesmente um ingresso. Nesse ingresso está escrito Star Circus, igual, eu modelei ele. Pelo menos você pode realmente ver concretamente o que está acontecendo e principalmente temos algumas pequenas datas nele. Pelo menos você vê o ingresso em boa resolução, é assim que ele se parece exatamente. É realmente o mesmo, exatamente o mesmo, só que o nosso não está rasgado e está todo limpo. Podemos ver várias coisas que são bem interessantes, principalmente uma data, 24 de fevereiro de 1979. Essa data aí, a gente vai falar dela um pouco mais tarde. Mas ela é super estranha, não porque é antiga ou algo assim, é só porque ela não tem nenhuma relação com as datas que conhecemos em Brawl Stars. Já é esquisito. Dá pra ver que, bom, era 10 centavos. A famosa frase diz, um lugar do qual você nunca quer sair. É realmente o lema do parque de diversões. Foi quando eles ficaram meio enfeitiçados. Sei que isso criará uma espécie de túneis. Muita gente não vai entender esse vídeo, eles não acompanham o lore. Lore. Eu convido vocês a... Eu já fiz vídeos sobre o lore, sobre justamente o Star Park, etc. Eu convido vocês a assistirem os outros. Eu começo a colocar todo o contexto de novo. Acho que o vídeo realmente duraria 1 hora, é por isso. Vídeo. Então a gente sabe que é um parque de diversões. Essa frase já foi dita várias vezes, o que é estranho. Está escrita aqui, mas a qualidade está ruim porque o ingresso está danificado. Está escrito, admite uma só pessoa, e bem aqui embaixo está escrito, qualquer idade, então permite a entrada de qualquer criança também. Algumas crianças, como Leon e sua irmã Nita, foram transformadas em Brawlers, tornando-se Leon e Nita, respectivamente. Está escrito que não há reembolso ou troca, então você é obrigado a ir. Se não for, não recebe reembolso, e vão apresentar justamente a estrela que mais brilha. Talvez seja justamente esse lance das gemas que devem transformar os Brawlers, porque lembrando, as gemas, como em Raz e a Gem, é isso que transforma o Brawler ao entrar em contato com essa gema. Boom! Você começa a ter superpoderes. O segundo ingresso, na verdade, está um pouco mais claro, como vocês podem ver. E o que é engraçado é que são exatamente os mesmos números, então, por exemplo, dá pra ver 002901. Então, ou isso quer dizer, por exemplo, 29 de janeiro, mas porque teria 00 talvez seja o ano 2000. Ou talvez seja simplesmente o número do ingresso, o que também é bem provável. Aqui, é melhor observar tudo um pouco. Mostramos esse famoso ingresso, que também é interessante. Depois vocês podem ver, havia um papelão para segurar as fotos e 2 tipos de cartões, como os usados para escrever cartas. Vou mostrar um dos primeiros cartões com mais detalhes em breve. Nele vemos a roda do Star Park com Star Circus escrito. Daqui a pouco mostro de novo, fiquem tranquilos. E o outro é simplesmente o carrossel, com apenas a tenda de circo, vocês sabem. Eu simplesmente tirei uma foto para que ficasse muito mais fácil, pelo menos assim eu posso dar zoom, etc. De novo vemos essa estrela famosa, tipo um Star Drop, sempre presente e mostrando que é mesmo no Star Park. Olhando cada vagão não há nada especial. Eu talvez esperasse ver algumas pessoas ou algo assim. Mas infelizmente não tem nada, só tem esse pequeno negócio aí. Parece estranho, parece uma espécie de sombra, mas é isso, não tem nada de significativo. Enfim, né, não dá pra teorizar sobre isso, só vendo o Star Park mesmo. O segundo é bem estranho. Circo Encore, isso lembra um pouco o Charlie como o Star Circus novamente? Dizemos que sim, há relação, mas não sabemos exatamente qual. Mais uma vez, não tem nada de especial, só que a gente realmente vê o ambiente do Star Park. Parque. Mas não tem forma estranha, sombra estranha, não tem nada. Agora fica interessante, pois a outra versão logo atrás, vocês podem ver a diferença e algo escrito. Vou tirar uma foto para mostrar. Olhem só. Aqui então vocês têm a foto real e podem ver o verso das cartas, e é justamente aí que fica estranho. Ainda temos o Star Circus, o mesmo lema. Dá pra ver que é possível colocar um selo aqui. Está escrito coloque o selo aqui. Podemos escrever algo. Tem um número famoso, dessa vez 4.910-11. São as mesmas 2 cartas. O verso, o texto é igual, só que vocês podem ver aqui. Não é inglês, é latim. E é aí que começa a ficar interessante. Então já, eu traduzi os elementos para o inglês. Como vocês podem ver, está escrito coloque aqui. Pense, cartão postal, circo aqui, para o endereço postal do Circo Star, um lugar de onde você nunca vai querer sair. O melhor do teatro de sombras, então veja, temos uma pequena variação com esse famoso teatro, mas isso obviamente não se traduz. Então, o que é o Lorem Ipsum? Não sei se estou dizendo certo, mas vocês entenderam. Após algumas pesquisas, o Lorem Ipsum é chamado de texto falso, e é apenas uma sequência sem significado. Por isso não traduzimos, é só para calibrar o layout, depois o texto definitivo substitui o falso. Por isso é impossível traduzir, pois é um latim falso, e o texto aqui é apenas a versão popular, Lorem Ipsum Dolor.
Concordo, Cimet, o acento não está aí e não sei direito como se diz. Mas é quase igual, só com algumas variações. Não é exatamente o mesmo, mas se eu pegar igual, vocês veem Lorem Ipsum Dolor. Cimet, designer explicit pronto, você entendeu o quê? Enfim, no geral é o mesmo começo, só que tem alguns elementos que não são iguais, mas logo é retomado de maneiras diferentes, tá vendo? Isso volta com uma coisa de verdade. É impossível traduzir de verdade, eu tento traduzir com o Google Tradutor, como você pode ver, eu não consigo, é impossível. No entanto, aqui, estou mesmo de latim para francês, sabe? Impossível então, pronto, um texto falso, por que não? No fundo. Se você chegou até aqui, os melhores elementos vão surgindo. Consegui também um famoso pôster, um pouco grande, como pode ver. Está escrito apenas Sirius, o famoso mestre das sombras, exatamente como estava escrito na famosa carta. Era possível ver esse Shadow, etc. Isso significa que o Teatro das Sombras abrirá suas portas. Este é o ingresso. Então por 10 centavos você pode assistir ao famoso espetáculo. Obviamente, mais uma vez, vou mostrar para vocês em boa qualidade, e eu convido vocês, principalmente se tiverem teorias ou qualquer coisa, não hesitem mesmo em compartilhar. Eu acho que cada participação, sabe, traz algo de bom. Vocês conseguem ver todos os detalhes, especialmente o famoso rosto. O que isso significa? A máscara é praticamente igual. Não é exatamente a mesma, mas você vê, dá pra entender que é meio que uma espécie de falsificação, e é aí que fica interessante. Ele faz um movimento com a mão, igual, mas a sombra dele não quer dizer a mesma coisa, e não tem nada a ver. Como? Ele mostrava um rosto e o outro era diferente? Isso me faz pensar um pouco... Pode. Você vê, em Larry Laurie tem Larry. E justamente, tem o parceiro dele que é diferente, que ataca de forma diferente e por isso mostra outro rosto. É como se tivesse um tipo de gêmeo. De qualquer forma, a gente percebe rápido com esse sorriso que ele tem, sabe? Um jeitinho meio maléfico. Então, é aquele que faz espetáculos no famoso circo. E ele se chama Sirius ao mesmo tempo. Circo Sirius. Dá pra ver a ligação ao mesmo tempo. A gente pode perceber outras coisinhas também. Mente dinâmica, então. A gente entende que é lá onde os Gêmeos apareceram e é lá onde todos os Brawlers começaram a ser transformados. É por causa daqueles ali, então, tá vendo? Ainda tem uma pequena ligação e ele vai chegar em breve ao Star Park. É a primeira pessoa que faz justamente esse show aí. Enfim, pelo menos vocês veem o rosto dele e tudo mais. A gente vai ver de novo mais tarde. Ainda não acabou, mas quase não restam coisas interessantes. A sacolinha já está quase vazia, então veremos isso no final. É simplesmente uma espécie de fita cassete e vocês podem ver, ela foi protegida. E tem uma coisinha escrita aqui que eu vou ler pra vocês. Está escrito só Memories, então, as famosas memórias do Star Park, etc, etc. Só isso, você abre e uma vez que abriu, pode pegar justamente esse negocinho aqui. E dentro, vocês podem ver, temos mais uma pequena Star Drop, que significa que é do Star Park. Temos apenas um pequeno B aqui, igual, nada interessante, e está escrito Star Park. Dá pra entender como se as câmeras tivessem gravado algo. Por outro lado, dá pra usar, tem um pendrive. Bom, isso acho que não era pra falar, mas sabe, era tipo uma fita cassete. A gente realmente vê os dois negócios da época, meio parecido com o negócio do RT, na verdade, parece um pouco com o RT, é isso. E só, dá pra conectar, mas isso a gente só vê no final. Fiquem ligados, temos áudios e vocês vão ver na famosa capa. Não falta quase nada. Se eu pegar tudo, vocês vão ver que realmente não sobrou nada. Tenho 4 papelzinhos assim. Se eu viro, dá pra ver que são de jornal, então não vou mostrar desse jeito. Tirei fotos e, principalmente... Pronto. Vamos ver as fotos em alta definição, depois mostro a tradução. Vamos ler juntos para entender. Vocês verão tudo desde o início, não se preocupem. Darei zoom em tudo. Também tirei mais fotos para ficar claro. Pelo menos vocês realmente veem como é a fita cassete, de perto. Então temos um A desse lado, mas do outro lado eu confirmo pra vocês, é um B, e pelo menos vocês veem o visual real. Quanto ao resto, vocês podem ver como é. Então, é realmente desse jeito, sabe? Tem umas manchas. A gente entende que parece um jornal envelhecido, então obviamente é reproduzido, mas o objetivo é se aprofundar nisso. Jantar. Você vê, foi meio queimado, etc. Como se tivesse acontecido um massacre, algum tipo de problema, um incidente, pelo menos vocês realmente veem todos os papéis. Então aqui, como eu disse, está em inglês, mas não se preocupem. Pode. Infelizmente foi cortado, mas não se preocupem, eu vou realmente traduzir tudo, de A a Z, pelo menos vocês entendem. Porque quem não entende nada de inglês, obviamente, não vai entender nada mesmo. Mas pelo menos para quem entende inglês, vocês podem pausar. Tentem olhar e apenas tentem entender. Pelo menos vocês têm o original mesmo. Nós temos um segundo visual que se parece com isso. De novo, você vê, realmente tem xícaras, como xícaras de café. Não sei, para mim, isso realmente me faz pensar em um tipo de copo que foi colocado em cima. Temos o terceiro documento, novamente com a data visível e a ausência de uma pessoa. Aqui é o título do jornal, como se fosse a capa, ou seja, o último documento. É engraçado porque isso realmente faz lembrar, sabe, o cartão postal que eu mostrei pra vocês um pouco mais cedo por causa disso, eu mostrei todos os elementos nesse sentido, então é realmente estranho. E principalmente sempre tem a mesma data, então justamente,
Vamos começar com esse quarto documento, o Palhaço Diário. Você sabe, círculos? Então isso a gente entende, sabe? Foi no dia 12 de dezembro, o Circo Estrela, agora Star Circus, é novidade e abrirá suas portas. A atração não está exata, pois foi traduzida, mas temos a ideia principal. É a primeira atração permanente lançada no Star. Estrela. Entendemos que o Star Park é uma ilha, o que faz sentido. Na roda dos troféus, é possível ver o formato da ilha. E todos os elementos, todos os pequenos domínios que incluem cada trio de Brawlers. O que é bem engraçado é que essa Star ficou abandonada por muito tempo, como se tivesse acontecido algum probleminha. Antes deserta e tida como amaldiçoada, a Star ficou anos desabitada após incidentes misteriosos que expulsaram os moradores. Apesar dos rumores e avisos dos teóricos da conspiração, uma multidão se reuniu cedo no domingo para ver a abertura do circo. Então, aquela pessoa famosa que vimos. O CEO do Circo Star chamou o lançamento de um novo e ousado capítulo no entretenimento, destacando a atração como passo fundamental para revitalizar a ilha. O destaque da abertura foi a estreia do número, Sirius, estrela do circo, cujo espetáculo de teatro de sombras rapidamente se tornou o centro das atenções do dia. Então é isso, a gente entende que Sirius fazia espetáculos de sombras. Ele não é um tipo de palhaço ou algo assim, só você sabe? Ele fazia formas com os dedos, borboletas e outras coisas, mas tinha um rosto meio estranho. Já sabemos que era uma ilha deserta com problemas misteriosos e incidentes e que foi abandonada depois. No restante do artigo, afirmam: com luz, tecido e movimento, Sirius transformou o interior da tenda em um novo espetáculo dinâmico de sombras animadas. Ele deve pular, se contorcer, se mover no palco. Provocando reações audíveis do público ao longo de várias apresentações, espectadores de todas as idades responderam com aplausos, risadas e, em várias ocasiões, ovações. Então, por enquanto, nada de especial. Entendemos que a apresentação de Sirius foi bem boa, não houve nenhum problema ou algo assim, todo mundo estava satisfeito, todo mundo aplaudia, etc, etc. Enfim, por enquanto, nada de estranho. No entanto, este artigo aqui, de 12 de dezembro de 1921, e essa é a edição final. Então dá pra ver, sabe? Se ele está bonito, se está muito novo, se está escondendo alguma coisa de nós. Volume 129 de 187. Enfim, tudo é interessante de entender. Depois vamos ver isto. Elemento, o Circo do Capitólio. O corpo do artista desaparecido segue sem ser encontrado em 12 de dezembro de 1979. É aí que fica interessante. As autoridades do Star Park mantêm sua posição oficial meses após o incidente devastador do Circo Star. Então veja, meses depois, em 12 de dezembro de 1979, isso é estranho. Perguntas aumentam enquanto autoridades confirmam que o corpo de Sirius ainda não foi encontrado. Foi ele quem teve um problema. Apesar de várias buscas no local do incêndio e nos arredores do parque, os investigadores não relatam nenhuma prova definitiva de morte ou sobrevivência, então não se sabe se ele morreu ou se ainda está vivo. É isso, enfim, não se sabe, ele desapareceu. Até o momento, nada indica que Sirius saiu, disse o porta-voz do parque. Rumores surgiram sem respostas. Alguns afirmam que Sirius apareceu nas chamas, consumido junto com seu palco amado, outros, por sua vez, dizem que ele escapou por túneis escondidos sob o parque, passagens cuja existência os representantes do Star Park negam, até mesmo as pessoas que trabalham no Star Park. Dizem que isso não existe, que não há túnel escondido. Por outro lado, alguns acham que ele passou por aqui, enquanto outros dizem que isso não existe. E outros acreditam que ele morreu nas chamas. Um grupo pequeno e ativo de sobreviventes do incêndio acredita que algo mais estranho ocorreu. Uma testemunha diz que as ondas continuaram mesmo após o início do incêndio. Elas continuaram se movendo como ele, mas não faziam sombras. O Circo Star será desmontado este ano. O porta-voz do parque anunciou planos de reinventar o espaço futuramente. Como quem diz, isso vai continuar, o parque não vai fechar, só que vai continuar, mas não vai ter mais o Circo Star. Sobre Sirius, seu nome sumiu dos registros e virou alvo de rumores e perguntas sem resposta. Ele partiu sem deixar provas, mas sobreviveu. Talvez o Star Park não tenha visto sua última silhueta. Ele sumiu, não temos notícias. Será que morreu ou está vivo? Alguns dizem sim, outros não, o que é estranho, há outras coisas interessantes. Só pra voltar a isso, o famoso incêndio, o que é isso? Só pra lembrar, Star Park pra nós, pelo menos no nosso tempo, é isso, então vemos de novo a famosa ilha, etc. A gente entende que agora ela é habitada, mas por Brawlers e não por humanos. Lembrando que na época, em 1980, etc., eram só humanos de verdade. Mais uma vez temos algo bem estranho, então olha, esse é realmente o mundo do Parque Estrela, para quem não se lembra, etc, etc. O interessante aqui é que vemos de novo a famosa estrela. Dá para perceber que há algo estranho, é a mesma fonte. Esse momento me chama a atenção. Você pode ver o famoso ingresso que se parece muito com Bem-vindo ao Parque Estrela, e principalmente todos. Temos a mesma frase, todo mundo pode entrar, não importa a idade. E principalmente temos de novo aquela famosa frase, um lugar do qual você nunca vai querer sair, pode. Há várias coisas como aquele famoso help, etc.
Enfim, não vamos repetir, mas você vê, isso é o que a gente conhece. Na época a gente viu justamente aquele famoso vídeo, então isso aí do mesmo jeito foi filmado, vamos dizer, para os anos 1900. A gente não tem uma data exata sobre o Star Park, mas você pode ver. Esse era o logo do Star Park na época, então como o Star Circus. Só que onde eu quero chegar, a gente não vai assistir esse vídeo. Talvez tenha gente que não conheça, etc, etc. Esse vídeo foi removido pelo Brawl Stars. Não sei se foi recolocado. Ele representava o famoso parque de diversões antes dos incidentes e acontecimentos estranhos. Porque aí, a gente entende que está acontecendo alguma coisa. Você vê, o vídeo é realmente especial. O que me interessa é justamente aqui, a gente entende, tá vendo, que houve um famoso incêndio, esse é o momento do incêndio. Você pode me dizer que talvez seja mais ou menos a mesma coisa. O que é engraçado é que, antes do incêndio, você pode ver lá, todo mundo está saindo e todo mundo está em pânico. Dá pra ver que tem gente varrendo, etc. No momento em que acontece o incêndio, você vê, eles ficam todos meio que em modo zumbi. Como se tivesse acontecido alguma coisa, e principalmente ele mudou. Enfim, esse vídeo era extremamente especial. Muitas teorias surgiram sobre isso e devem ser consideradas. Existe uma ligação, vamos prosseguir. Este artigo ajuda a entender a possível relação com o incêndio. 2 corpos desaparecem de Tugrá. O que está escrito, está escrito. Então, corpo desaparece de 2Grá. Não temos a continuação. E como infelizmente o artigo está cortado, nunca teremos o final. O que parecia inicialmente ser o tipo de coisa mais comumente associada a filmes de terror de série B, acabou tomando um rumo preocupante depois que pessoas foram dadas como desaparecidas no início da semana. Autoridades confirmaram que os 2 visitaram recentemente o parque, que foi renomeado. Esse é o único vínculo conhecido entre os casos, segundo a polícia. Os desaparecimentos são tratados como casos separados, já que os investigadores ainda não têm a continuação. Como disse, isso é uma tradução. O problema é que, se faltar palavras na tradução, não dá pra fazer, pois faltam palavras em inglês. Então dá mais ou menos na mesma. Vamos seguir, pois aqui é parecido, só muda o artigo. Violência no futebol. Um novo esporte começou a atrair um público crescente. Gol. Misturando elementos de atletismo tradicional e artes marciais, nessa competição os jogadores estão equipados com armas, e as partidas valorizam tanto o espetáculo e a dominação física quanto a técnica. Eles provavelmente falam do Brawl Ball, onde regras tradicionais dos esportes, como cartões amarelos e vermelhos, não se aplicam. No Brawl Ball não existem cartões. Em vez disso, o único objetivo é simples: marcar 2 gols para conquistar a vitória, que é o necessário. Oficiais supervisionam partidas, descrevendo o formato como rápido, intenso e sem concessões. Os torcedores elogiam a imprevisibilidade do esporte, mas críticos apontam preocupações com a segurança dos jogadores e falta de regulamentação. Ainda assim, não temos a continuação. O estranho é que esse artigo surgiu no mesmo dia do outro, 12 de dezembro de 1979. Muito esquisito, acabei de ler este artigo aqui. Então dá pra ver claramente que é impossível traduzir, etc. Já que obviamente está cortado bem no meio. Então é isso, nunca vamos saber o desfecho dessa história, mas pelo menos vocês têm uma ideia do que está escrito. Vamos continuar com este artigo famoso, no final do qual foi descoberto que alguns crustáceos, especialmente camarões, têm inteligência surpreendente. Cientistas relatam que certas espécies, como camarões, são capazes de feitos desconhecidos. Sabemos que se refere ao Hank, pois ele dirige um tanque. Línguas, então deve ser isso. Pesquisadores notam comportamentos como movimentos coordenados e manipulação do ambiente, indicando planejamento além do instinto, ao antropomorfizar, pesca. Essas ações e observações geraram um novo debate sobre inteligência, criatividade, cultura e espécies antes vistas como movidas só por instinto. Aqui está, é um artigo bastante especial, mais uma vez, tudo foi escrito novamente em 12 de dezembro de 1979 de notícias. Só, sabemos que há uma referência a Hank nele. A gente sabe que algumas criaturas têm inteligência, então eu acho que isso fala de todas as criaturas que temos. No Brawl Stars eu não sei, como por exemplo Clancy, mesmo que seja um tipo de coisa inflável, Clancy. Ainda não sabemos, mas há muitos animais em Brawl Stars, possivelmente uma referência. No Star Park, um incêndio no circo mata um artista, sugerindo ligação com Sirius novamente. O caos irrompeu tarde da noite de ontem, quando um incêndio devastou a lona do circo, lançando chamas altas no céu noturno, visíveis de longe. Ranger Ranch. Lembrando, é o trio de Belle, Pearl e Sam. Isso forçou a evacuação imediata das atrações vizinhas. Testemunhas viram fumaça saindo da lona logo após o espetáculo noturno. A equipe de emergência chegou rápido, mas a estrutura já estava em chamas. Além disso, Sirius, famoso artista do circo, está desaparecido. O porta-voz do parque disse inicialmente que Sirius deveria estar na tenda durante o incêndio. Após busca no local, nenhum corpo foi achado. Se houve morte, seria ele, pois é o único não localizado. Os demais foram encontrados. Só sabemos que 2 pessoas morreram, mas isso foi em outro lugar, não foi no incêndio, não foi naquela famosa tenda, etc. Partimos do princípio de que houve perdas de vidas, declarou o porta-voz do parque, cedo nesta manhã, e a investigação está em andamento. Testemunhas evacuadas disseram ter visto uma iluminação incomum antes do incêndio, com sombras projetadas nas paredes da tenda, mesmo após as luzes serem apagadas.
Então podemos pensar que o próximo Brawler, o 100º Brawler, sabe, ele controla as sombras. Pra mim seria algo relacionado a isso. Isso. Eu não diria que é igual ao Grey, os poderes, mas sabe, é tipo um mímico, algo assim. Isso. O 100º Brawler. São patos e aves, as circunstâncias são indefinidas. O parque não informou data de reabertura e não respondeu sobre violações de segurança e reclamações recentes. Onde fica o local, artista? O que era para ser a principal atração do Star Park virou um mistério, o que é muito interessante. Por fim, temos um último artigo, como pode ver aqui. Mais uma vez, temos um famoso texto falso, isso a gente sempre vê. Dezembro de 1979. Temos um artigo bem aqui que nos diz: boas notícias para as famílias. Em todo o país, o sorvete foi elogiado por eminentes nutricionistas como uma ajuda surpreendente para a saúde. Antes vista como um simples prazer de verão, essa guloseima láctea saudável agora faz parte das mesas americanas, promovendo corpos fortes e espíritos alegres. Médicos ressaltam que o sorvete, rico em leite, oferece cálcio para os ossos e proteínas para crianças em crescimento. Essas variedades enriquecidas têm vitaminas extras para ajudar os americanos a manterem a forma atualmente. Uma bola diária de sorvete acalma os nervos e anima, segundo um especialista sobre seus efeitos refrescantes no calor. Alguns casos relataram propriedades curativas sem provas. Não se sabe, pois a continuação foi cortada novamente, o que é estranho. Que elogia os méritos do sorvete. Acho que todos concordamos que o sorvete em si é muito doce, etc. Tem muitos problemas. Só que a gente sabe que no Star Park tinha alguns pratos que tinham um certo significado, tinha as lasanhas, o sorvete. Com certeza devia ter outras coisas, mas dá pra ver que ali o sorvete por acaso é bom para as crianças. Brawl Stars, especialmente o Star Park, manipulava tudo para tê-los como funcionários, então entendemos que houve um evento especial. Depois há uma foto com vários pássaros, etc. E escaparam dos pássaros. Só está escrito Escape Bird. Só isso. Os residentes acordaram cedo esta manhã e descobriram um espetáculo incomum. Um bando de corvos havia escapado do controle de um treinador de animais local. Você está sentindo que vem aí o corvinho? Acredita-se que os pássaros de uma exposição itinerante escaparam durante a alimentação matinal e se espalharam pelos bairros vizinhos. O que mais chamou a atenção das testemunhas foi o comportamento do bando, que não se dispersou aleatoriamente. Moradores de Crive, nós. Não é tão interessante, pode cortar. Por outro lado, temos o artigo do evento principal, que nos dá o título: o maior espetáculo de circo até agora, Star Park talvez precise de mais do que um show de marionetes. Spectrum. Antes conhecido como o maior espetáculo do mundo, o circo está enfrenta dificuldades recentes para acompanhar as mudanças de gosto. O que antes era a joia do Star Park agora não passa de uma sombra do que já foi, pois as multidões que antes lotavam o picadeiro agora se dirigem para atrações mais novas e radicais em outras partes do parque. Enquanto alguns visitantes continuam elogiando o circo, descrevendo sua versão atual como mais sombria, mais ousada e mais intensa, outros expressaram preocupações quanto à segurança dentro da tenda. Vários espectadores relataram desconforto nas apresentações, dizendo que as sombras no palco se moviam de forma anormal. Mais preocupante, alguns espectadores relataram que a própria sombra parecia desaparecer durante o espetáculo. Ela só voltava a aparecer algumas horas depois. Apesar das especulações crescentes, Sirius, a estrela do parque, permaneceu amplamente afastada do público. Ele se recusou a comentar as informações e raramente é visto fora das apresentações programadas, segundo funcionários e visitantes regulares. Então, como você pode ver, ele realmente não tem. De cronologia em todos esses papéis aí. Por outro lado, o que é interessante é que todos têm o mesmo significado, todos esses papéis. É que cada coisa que vimos, tudo era direcionado e tudo era recortado para atingir um alvo. Sirius, então, a gente entende que, tá vendo? É o elemento principal. A pessoa que fez isso e que selecionou todas essas coisas aí, ele queria só o Sirius. Mas por que não acabou? Como eu mostrei pra vocês, a gente tem uma chavinha bem aqui, eu vou abrir junto com vocês para que possam ver e principalmente entender o que está acontecendo. Então para isso, coloca no meu computador e vocês podem ver, se eu for no meu PC, etc. Leitor USB. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês no meu PC, assim vocês entendem tudo, do começo ao fim, eu mostro tudo. Esse é realmente o objetivo. O famoso pendrive que vimos está conectado, é este aqui. Está escrito Star Circus Stax Return. Normalmente isso deveria representar todas as faturas, etc. Então se eu clicar aqui, bom, isso é só para Mac, etc. Então não importa. Estamos no PC, vamos abrir só este, mas é igual. Fiquem tranquilos, não tem nada manipulado, é realmente a mesma coisa. Então, vamos clicar aqui. Aqui vocês podem ver, temos várias datas. Vocês lembram da data justamente daquele famoso jornal? Bem aqui, se eu repetir para vocês, é 12 de dezembro de 1979. Vocês veem algum 1979? Aqui, a resposta é não. Vamos abrir a mais antiga, 1923. Se eu abrir 1923, a pasta está vazia. Ok, por que não? 1924, a pasta está vazia de novo.
1925. Os 3 anos seguidos estão vazios, o que é estranho. Por outro lado, há 2026. Então, se você... 2026, temos simplesmente uma coisa importante. Eu vou abrir. Importante, não abrir. Mas é claro, vamos abrir. E aí, temos duas coisas. Já temos super secreto, pensamos, bom, vamos abrir. Super secreto. A pasta está vazia. Então, vamos voltar e vamos ver isto aqui. Está escrito isso, não é a direção certa. Vamos clicar. Veja, está escrito lixo e temos 4 coisas. Se voltarmos, então vamos aqui e vamos seguir na direção certa. A pasta está vazia, então percebemos que temos que seguir na direção errada. E tem 4 áudios assim, 4 áudios desculpa. A gente entende que esses áudios eu vou fazer vocês ouvirem, mas eles são meio estranhos. 1. Uma história na cama, por que não? O 2 é uma saída voluntária, o 3, Starscoop e o 4. Então, é no Bartaba Barlet, é o Bartaba. Então, no bar do Bartaba, tiveram pessoas que conversaram e fizeram fofocas. Então, como vamos proceder? Porque agora temos um pequeno problema. O problema é que tudo está em inglês, e imagino que a maioria não entende. Convido vocês a ativar a tradução e as legendas no YouTube para entender todo o conteúdo. Eu vou colocar tudo de propósito para que vocês também possam investigar ao mesmo tempo que eu, porque eu juro para vocês que eu não sei mais do que isso. Eu sempre conto tudo para vocês, mas agora não vou falar e vou deixar vocês ouvirem tudo, de A a Z. Vamos ouvir essa que é mais longa, por último. Quem quiser sair do vídeo já tem as principais informações, mas garanto que é interessante. Ativem as legendas e mudem de inglês para francês para entender melhor. Mas bom, eu não vou fazer a tradução de tudo, já que são diálogos. Eu posso resumir a conversa para vocês, mas não adiantaria muita coisa. De qualquer forma, para quem tem preguiça de ativar a tradução, eu vou resumir rapidinho. A ideia principal, vamos começar justamente pelo número 2 Mutual. Mutual Voluntary, vamos lá. Senhor, este é seu aviso final. Você não tem mais permissão para permanecer no parque. A segurança irá escoltá-lo. Você não pode me apagar. A segurança vai atacar. Willfish, coloque você... I am the star! And shadows don't leave! Só porque você manda. Lá dentro é estranho, pois ele nos diz várias coisas. Basicamente é alguém resistindo. Ela diz que as sombras não desaparecem só porque você manda. Não funciona assim. Elas se controlam. Isso não é dito, mas fica subentendido. É só uma pessoa que está resistindo à segurança para tentar entrar. Podemos pensar que é justamente Sirius que está tentando, sabe, voltar ao palco. E simplesmente ele é parado pela segurança. De qualquer forma, parece que é isso o Starscoop, a parte dele. É um pouco mais longo, dura 1 minuto e 11 segundos, mas eu vou colocar tudo pra vocês, mais uma vez. Pelo menos assim vocês têm realmente todos os elementos. Bem-vindo ao Starscoop. Visitantes da ilha agradecem a sorte por presenciarem as maravilhas do Circo de Sirius, chamado de maior espetáculo da Terra. Veja o enigmático Sirius controlar sombras com a mente, encante-se com sua mágica e junte-se aos fãs desse incrível artista. Nunca vi nada igual. Ele levou a sombra do meu pequeno Billy até o palco e a trouxe de volta. Assim, Sirius. O maior artista de todos. Vai pegar meu dinheiro agora? Como a maior atração da ilha, o Circo dos Sirius com certeza vai estar por aqui para sempre. O Circo dos Sirius transformou o Star Park em um fenômeno global com 4 shows esgotados. Todos os dias o... Circo lotado, ainda bem que consegui lugar. Sirius João, minha sombra. Ignorem os boatos de que Sirius fala com as sombras da plateia após as apresentações. É bobagem. Garanta seu ingresso para o maior espetáculo da Terra. Só no Circo dos Sirius. Ah, oi. Sirius, o maior artista vivo. O que é isso? Parece que é. Nossa nova atração tão aguardada, a Mina do Dynamic. Você encara uma viagem explosiva de carrinho até o prospecto. Túneis abrem na grande inauguração na próxima semana. Então, aí aconteceram várias coisas. Primeiro, ouvimos 3, 4 pessoas diferentes falando justamente sobre Sirius, dizendo que é o melhor espetáculo, etc. Que ele é excepcional, que ele roubou uma camisa. E no final, ouvimos justamente Dynamite e que havia outra atração que era legal de fazer. Enfim, é isso, vou deixar pra vocês mais uma vez. Aqueles que têm a tradução, eu não argumentei tudo, mas pelo menos para quem não pode ouvir, que não tem essa tradução, vocês entendem rapidamente a ideia. São apenas pessoas dizendo, sim, esse espetáculo é extraordinário, como se tivessem pago, tem um cara que fez um backflip, etc., sendo que eles não precisavam fazer isso. Enfim, é isso, tem uma coisa meio estranha. De qualquer forma, foi isso que eu entendi. Também não sou o melhor em inglês, mas foi isso que eu entendi. Bom, vamos para o número 4. Ouvi dizer que ele é o motivo pelo qual o Spike não fala. O quê? Claro que não. O Spike não fala porque é um cacto. Ah, ser uma planta nunca impede, broto bem. Aparentemente, ele se esconde no esgoto. Ele sequestrou o Gus e o transformou em um fantasma. Gus é um fantasma? Achei que sim. Eu sou obrigado a parar, porque agora a gente já entende, tem elementos interessantes demais.
Spike é um cacto, então ele não fala, mas justamente o Wally é uma planta e fala, é realmente isso que ele diz. Estou traduzindo palavra por palavra, então por que o Spike não falaria? São só duas pessoas conversando no bar. Logo depois eles dizem que justamente as sarjetas. E o Gus foi sequestrado, e foi assim que ele se transformou em fantasma. E o mais engraçado é que foi justamente o Spike quem sequestrou o Gus, é isso. E quem riu no Cannibal Pur? Só amanhã. Então o transe. E é uma loucura. Devenu un fantôme. C'est parti, on reprend. Certo, esse garoto precisa urgente de bronzeador artificial. Ângelo pra com isso. A verdadeira história é que ele foi expulso do parque por cometer um assassinato. Mas assassinato é impossível no Star Park. Você simplesmente reaparece. Ah, se você não acredita em mim, pergunte ao Gale. Ele tem tipo 1 bilhão de anos, mas quando ele chegou ao parque pela primeira vez, não havia poderes e todo mundo era normal. Ah, tá. Agora você tá parecendo louca. Tá bom, mas a fofoca de verdade, ouvi dizer que ele tá namorando a Melody. Preciso achar esse cara pra resolver isso. Eu sei, né? Mas dizem que ele rouba sua sombra e você nunca mais pode sair ao sol. Meu Deus, isso aconteceu com Mornis? Ei, pensávamos que ele era um vampiro. Isso é estranho. Ele fala sobre Ângelo saindo com Melody, Ângelo cometendo um assassinato e Mortis estando aqui há bilhões de anos. Ele pode roubar sua sombra, o que é engraçado, pois nos jornais fala disso. É o Mortis, simplesmente voa Tony. Então, o pequeno problema é ela, aquela que reage. Ela diz, mas... eu acho que Mortis é muito bom. Muitos dos meus interesses têm a ver só com o famoso jornal. Mas não é sério, não é só o famoso. Fofoca. No Barley. Não estamos aqui para negociar, nem mesmo para a grande festa, mas faz parte do plano da fofoca. Como na parte E. E mesmo agora vamos justamente para este aqui, que é o mais longo, esta aqui. Ela dura mesmo 2 minutos na moda. Vou lembrar do que eles permitem, mas há muito dinheiro e temos controle remoto, todo o A a Z, mas você tem controle remoto. E o que é isso? Partidário, mas não é a solução que você está buscando. Mas eu não estou cansada. Ah, não importa, já passou do seu horário de dormir. Só mais uma história, por favor. Ah, tudo bem, mas essa é assustadora. Passei o dia lutando contra vampiros e uma múmia. Acho que aguento uma historinha antes de dormir. Pra mim, quem fala aí é Jessie, Pam. Essa é minha opinião, não sei o que vocês pensam. Vejo Jessie como uma criança pedindo pra Pam contar uma história. Vocês já sabem o contexto. Ok. Bem, lá vai. Há muito tempo, antes do Star Park sequer se chamar Star Park, existia um circo. Um circo meio bizarro. Não exatamente. Ficava no mesmo lugar, mas parecia muito diferente. A Charlie estava lá? Ah, isso foi muito antes da Charlie. Ok, então eu acho que você pode rezar e exatamente e as batatas. Mas é o circo bizarro e... Ele disse, não exatamente. Era um circo que estava no mesmo lugar, tinha a Charlie nesse circo. Circulando não, tem a Charlie. Então é antes e abrangente, e essa será a história. Mas falando sério, francamente, é super bizarro, porque uma batata, um lápis... Havia um homem, o primeiro artista da ilha. Com apenas as mãos e a luz, ele conseguia fazer tudo o que você pudesse imaginar. Pássaros voando, dançarinas, bailarinas, até algumas outras coisas. Será que ele conseguia fazer um robô? Sim, tenho certeza que sim. E quanto a um robô? Eu acho que vocês entenderam e podem imaginar asas voando para quem gosta, bailarinas dançando, Dom Di Maguin, Spar de Gigi, e o outro Corbett, Vem Vidamo, Spar também de fábrica. E robôs, nós implantamos no açúcar com Ricus, etc. Eu quero o robô, exatamente só em abril. Um momento, eu toco essa parte de Broke. Há muitas opções, e é tudo Star Park. Ele podia fazer qualquer coisa que quisesse. As pessoas viajavam de longe para vê-lo se apresentar. E com seu sucesso, o parque cresceu, o que trouxe outros artistas com seus próprios talentos. Mas o homem não ficou feliz em dividir os holofotes que ele havia considerado seus por tanto tempo. Ele começou a enlouquecer de ciúmes. E dizem que suas próprias sombras começaram a consumi-lo, mas ele não ficou satisfeito apenas com as suas próprias sombras. Ele começou a roubar, em Gross Sirius, etc. O primeiríssimo a chegar, e foi o primeiríssimo a divulgar o circo e o Star Park. É ótimo que o Jan Van, etc.
Só que como o circo e o Star Park estavam ficando cada vez maiores, são dois talentos sérios que têm potencial que são humanos. Depois de um tempo, Sirius ficou tão ciumento que até a própria sombra dele não concordava mais com ele. Ela meio que deixou o corpo dele. Faça um compromisso com moedas de atenção, é demorado, revisado quando possível e desprezamos o quadro. Esse número é a vítima, ele rebate a sombra dos outros. E sombra sem história que tenta controlar, escuta e aqueles. Mas sério, uma pegadinha, sério, sob Jeremy Dias. Mas as sombras dos outros... Mas sombras não podem te machucar, certo? Era o que todos pensavam. Até que os lutadores começaram a ser levados, tudo começou numa noite com um lutador, um garoto com um balão, depois foram 2. E a cada noite depois disso, o número aumentava, até não sobrar ninguém, exceto o homem se apresentando sozinho, apenas com sua sombra. Para onde ele foi? Ele ainda está aqui? Ah, isso foi há muito tempo. Mas a lenda diz que ele vai voltar. Quando menininhas chamadas Jessie se recusam a ir para a cama na hora certa. Certo, chega, vá para a cama. Eu te amo. Eu também te amo, mãe. Ela não é de verdade, né? Eu realmente espero que sim. Ok, no final vocês ouvem que é mesmo a Daisy, a menininha. Ela pergunta se toda essa história é verdadeira. Ela diz que espera que não seja verdade. Então, na minha opinião, essa história é verdadeira em Safak. A gente descobre, por exemplo, que Gus foi mencionado como alguém que foi levado justamente pelas ondas, e foi assim que ele foi atraído, e que depois Gus virou um fantasma. Sim, Gus é um fantasma. Na verdade, mais brawlers foram retirados e, por outro lado, no final, lançamento e todos esses bordados pelo campo que Jessie e Sam Paris e Jessie dupla vital só faz. Então, se é isso que você faz, e parte do toque, e eu acho que o falso todos nós temos a mesma coisa, não? As canetas, quando todos vocês... Toutes les théories en même temps, ça a été peut-être... Vídeo. Mas em todos os elementos eu acho que é precisamente possível. J'espère que vous avez apprécié tout ça. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo. On se dit simplement à une prochaine les gars, comme d'habitude, code Perado. Et à la prochaine, je compte sur vous pour faire vos théories en commentaire.